Bom, a Rede Globo tem até 2022 para derrubar Jair Bolsonaro. Se eu também fosse dono dessa empresa, estaria muito preocupado com a ameaça feita por esse presidente eleito de que, se em 2022 a papelada da Globo não estiver toda certinha, tecnicamente, as dívidas sanadas, os compromissos que a Globo não cumpre com os contratos de concessão, os abusos dessa emissora, se não estiverem todos corretos de acordo com a norma e com a lei, o Poder Executivo, que representa o povo brasileiro, afinal de contas, a Rede Globo, como qualquer emissora de televisão, explora os sinais de televisão a partir de concessão do povo, porque o povo é que tem o controle da exploração desse espectro eletrônico. Ele, eleito, não renovará. Então a Globo se apressa, porque o tempo está correndo e parece que a ameaça é séria, feita por Jair Bolsonaro. Hoje, na verdade, eu ia gravar um vídeo a partir de uma provocação feita por um colega que vou mostrar aqui a vocês ouvirem. FC, é o seguinte, eu agora estou esperando um vídeo seu que você ainda não fez, cujo título pode vir a ser Vou Bater. Vou bater. E aí, eu gostaria, e muita gente, que você discorresse de verdade sobre o governo Bolsonaro, sobre essa figura. Bom, então, essa é a cobrança, amigo dizendo que representa outros, dizendo que eu devo fazer um vídeo chamado Vou Bater e Descer o Cacete em Jair Bolsonaro. Olha, eu não tenho nada de simpatia com esse presidente, não votei nele. Aliás, durante a campanha eleitoral, quem me acompanha no meu blog, ou então nos meus vídeos, ou mesmo nas minhas palestras e sala de aula, sabe que eu defendi o voto em Marina Silva, e no segundo turno, quando passou o segundo turno Jair Bolsonaro e o candidato fantoche de Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontrava preso por conta de condenações na justiça, primeira, segunda, terceira instância, relacionadas a suborno que ele recebeu para aquisição de um triplex lá no interior de São Paulo, e agora acaba de ser condenado e confirmada a sua condenação também na aquisição de um sítio, coincidentemente em Atibaia, o mesmo município onde se escondia o Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual Flávio Bolsonaro, primogênito de Jair Bolsonaro, num escândalo terrível investigado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o escândalo da rachadinha, em que os parlamentares contratam assessores e ali está determinado um salário do assessor, mas o assessor é obrigado a devolver parte do salário para formar um caixa para esse parlamentar. No caso do Rio de Janeiro, as investigações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro envolvem 27 parlamentares dos mais variados partidos políticos. Ou seja, apesar de que a cobertura noticiosa foca em Flávio Bolsonaro, e isso é justificado, afinal de contas ele é filho do presidente Jair Bolsonaro, então ele que pague as consequências se acaso ele realmente praticou aquilo que é chamado de crime, que inclusive há uma dúvida se rachadinha é crime. A jurisprudência ainda não está firmada sobre este assunto, mas a rachadinha é um esquema naturalizado na política brasileira. Dificilmente você não verificará isso, desde o vereador lá de Passo Fundo, lá de onde o diabo perdeu as botas, um município
que o diabo perdeu as botas nas assembleias legislativas de todo o Brasil, também na Câmara Federal, há esse esquema de rachadinha. Mas o foco agora é atacar principalmente o filho de Jair Bolsonaro, por querer ser filho de Jair Bolsonaro. Mas aí você nota exatamente o viés. Esqueceram os outros 26 parlamentares da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dos partidos de oposição a Bolsonaro, do partido de apoio a Bolsonaro, que também estão envolvidos nesse esquema. Então hoje eu, incitado por esse colega, deveria bater em Bolsonaro, mas creio que este vídeo será dedicado mais à crítica à cobertura da Rede Globo, ao papel da Rede Globo, né, que a Rede Globo tem exercido, e entendo até aquela cara de santo feita por William Bonner, apresentador e editor do Jornal Nacional, né, o espaço que se dá no combate a Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro se constitui hoje como representante de quem o elegeu no principal óbice, não somente da Rede Globo, mas de grandes conglomerados de comunicação. Ele resolveu mexer em interesses arraigados dos conglomerados de comunicação do Brasil. A Rede Globo é um monopólio que vem sendo denunciado há mais de 30, 40 anos. Eu fui estudante de jornalismo e é interessante que, como as escolas de jornalismo em geral é um antro das esquerdas, as esquerdas sempre criticaram a Rede Globo, sempre falaram de que deveria de fato quebrar esse monopólio, mas nenhum presidente da República eleito ousou fazer o que Jair Bolsonaro tem feito, aliás, ou tem ameaçado fazer. Acaba inclusive agora de quebrar o monopólio da Rede Globo em relação à exibição do Campeonato Brasileiro de Futebol, da Série A, né? Quer dizer, são interesses assim milionários que envolvem esquemas de empresas, a Confederação Brasileira de Futebol e a portaria recentemente baixada por Bolsonaro da autonomia, tira a cangalha, digamos assim, dos clubes de futebol brasileiro, que tem que rezar pela cartilha da Rede Globo, que comprou os direitos de transmissão dos jogos e transmite o que quer, o jogo que quer, o time que quer, geralmente dando mais espaço aos times do eixo Rio-São Paulo, em detrimento dos times do Nordeste, por exemplo, ou de outras regiões do país. Então são interesses. O Bolsonaro também baixou uma portaria, de certa forma dificultando a aquisição de recursos por parte do jornalismo impresso, né? Os grandes jornais impressos, eles tinham na publicação dos balanços das empresas com ações na Bolsa, as sociedades anônimas, né? Uma das suas principais fontes de renda. As empresas eram obrigadas a publicar anualmente seus balanços, né? E grandes empresas, grandes corporações, Vale do Rio Doce, Petrobras, Eletrobras, às vezes publicavam dezenas de páginas, né, cadernos inteiros nesses veículos impressos. E Bolsonaro, assim que assumiu, baixou uma portaria também, né, quebrando com isso, dizendo que com a rede, com a internet, os balanços poderiam ser publicados gratuitamente por essas empresas, né, pela internet. Então nós entendemos, são os interesses que estão em jogo. O Brasil, desde a redemocratização, e veja bem, a palavra democracia hoje foi banalizada. A Rede Globo, que apoiou a ditadura militar, não sou eu quem estou dizendo, são vários estudos que mostram, eu recomendo inclusive para quem não gosta de estudar, de ler, né, que assista o documentário de Simon Herzog, um documentário de 1993, produzida pela televisão britânica, e que Roberto Marinho, aqui no Brasil à época, entrou com recurso na justiça, censurando, proibindo a exibição desse documentário aqui no Brasil. Durante muito tempo, o documentário Beyond Citizen Kane, muito além de Cidadão Kane, não podia ser exibido, porque mostra as entranhas da Rede Globo, ou seja, as relações de poder da Rede Globo e o quanto esse conglomerado de mídia tem sido um fator de óbice
a construção da democracia no Brasil. Hoje a Rede Globo aparece como defensora da democracia, convida fontes como o presidente da OAB, né? Já tem lugar, assento cativo lá, e outros próceres, né? Para bater e dar cacete em Jair Bolsonaro, e pinta-se como defensora da democracia, sempre apoiou o golpe militar. Eu sou do tempo em que nós íamos para a rua, na década de 80, com a palavra de ordem: o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Porque a Rede Globo tudo fez apoiando o regime militar e a ditadura militar, escondendo as torturas, escondendo os atos maléficos da ditadura militar, porque se beneficiava com isso a ditadura militar. E o documentário mostra, Beyond Citizen Kane, muito além de Cidadão Kane, as relações incestuosas entre essa emissora, que apoiou o golpe militar de 1964, se beneficiou prejudicando a concorrência, né? Outras redes de televisão, se beneficiou, né? Durante a abertura política, nos anos 80, tudo que a Rede Globo pôde fazer para esconder os movimentos de rua, a campanha das diretas, já que pedia a volta de eleições diretas, né? A Rede Globo fez. Veja bem, a Rede Globo hoje se constitui inclusive em defensora de ações afirmativas, defensora dos negros, defensora dos índios, defensora das políticas de cotas, né? O energúmeno do ex-ministro de Educação teve como último ato, o Weintraub, como último ato dele, como ministro, né, baixar uma portaria acabando com o sistema de cotas para o acesso à pós-graduação nas universidades federais. Evidentemente que isso tem que ser condenável, a atitude dele, mas a Rede Globo é suspeita em atacá-lo, porque ela foi uma das principais, digamos, centuriões. Ela e os grandes conglomerados de mídia, todos eles, todos os grandes conglomerados de mídia, né, foram centuriões contra a luta de ação afirmativa, contra os negros no Brasil, continuam sendo dessa forma. Então, meu amigo que pede para eu bater em Jair Bolsonaro, vai ter o seu tempo, eu tenho batido. Se você for ver no meu blog, tem vários artigos chamando-o de imbecil mor da República. No caso do Flávio Bolsonaro, quando surgiu essa história das rachadinhas, eu fui um dos primeiros a escrever que ele tinha que renunciar, que ele não tinha que assumir o mandato de senador. Então, se você for ver durante a campanha eleitoral, então eu tenho batido. Mas nós temos que ter, digamos assim, liberdade de pensamento, né? Eu não vou me deixar manipular pela cobertura da Rede Globo, de forma alguma, porque eu conheço essa emissora. E é interessante perceber, né? Todos os presidentes, por exemplo, toda a esquerda sempre criticou a Rede Globo, né? O Partido dos Trabalhadores, que esteve no poder durante 13 anos, porque a Rede Globo também atacava o Partido dos Trabalhadores, a Rede Globo atacou o presidente Michel Temer, que substituiu Dilma Rousseff. Quer dizer, todos os presidentes tiveram que comer na mão da Rede Globo, né? Então eu não vou me deixar manipular por essa cobertura. É interessante notar a omissão dos grupos de pesquisa na academia, e eu sou dessa área, vários grupos de pesquisa, né? Universidade de Brasília, né? Universidade do Rio de Janeiro, Universidade lá do Paraná. Existem grupos de pesquisa na área de comunicação específicos que discutem exatamente esse monopólio e o quanto ele é deletério para a democracia. Então, durante o governo de esquerda, né, todos esses grupos e instituições como a Sociedade de Comunicação, Intercom, os encontros, todos eles se levantavam criticando a cobertura da Rede Globo, que era chamada de golpista, né? Existem vários livros publicados sobre esse assunto. A Rede Globo se constitui num partido político. E assim como ela constrói a imagem, como foi o caso do Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente da democracia, ela construiu a imagem, ela e outros conglomerados, né, o tornou presidente, também ela destrói, que foi o caso também que aconteceu. Ele acabou sendo impeachmentado quando perdeu o apoio de Roberto Marinho. Então a gente via esses gritos todos na academia, nas faculdades de comunicação, notas de repúdio, e agora não. Por que não? Porque agora é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não faz parte, digamos assim, do pensamento da chamada inteligentsia, né, que permeia
a academia brasileira, né? Ele não é do nosso lado, ele é um cara conservador, direitista, por isso inclusive a eleição dele não é legitimada por nós. Eu sou do tempo também, enquanto estudante de jornalismo e jornalista que fui durante muito tempo trabalhando em redações, né, em que quando algum político era eleito, chefe do executivo, prefeito, governador, presidente, né, existia a norma na redação que era o seguinte: durante os primeiros 3 meses vamos dar uma trégua para ele, digamos assim, organizar a administração. Então dava-se uma trégua, né, a esse candidato eleito, independente do espectro ideológico dele. No caso de Jair Bolsonaro, desde o dia 1º de janeiro de 2019, enquanto ele assumiu, não se deu uma trégua, não houve uma trégua por parte dos grandes conglomerados de comunicação, né, ou também da chamada oposição. Isso aí não é nada de anormal, a oposição tem que fazer oposição, né? Não se deu trégua, quer dizer, é pau direto, Eu entendo o interesse da Rede Globo, mas nós que somos da área da academia, que criticamos sempre a Rede Globo, né? Tem várias instituições que trabalham pela democracia nos meios de comunicação, a menos que a nossa posição seja interesseira, né? E de fato há muito interesse também no meio acadêmico, né? Interesses escusos, interesses inconfessáveis de quem sempre controlou a academia e que agora tem espaço para falar no Jornal Nacional frequentemente. Frequentemente eu vejo lá os acadêmicos sendo fonte do Jornal Nacional para descer o cacete em Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, mas você vê que a prática não condiz com o discurso. Quer dizer, é a avacalhação dos termos, né? Como vários linguistas já estudaram. Quer dizer, a Rede Globo, por exemplo, e outros, de fato avacalham, né, o significado do próprio termo democracia no nosso país. Então veja bem, se eu fosse da Rede Globo, evidentemente que eu estava muito preocupado. De fato eu faria isso. Eu lembro que a Rede Globo, nos últimos anos do governo Dilma ou Lula, né, pediu um empréstimo ao BNDES, se não me engano, junto com a outra rede, a de Saad, da família Saad, que é a Bandeirantes, né, pediu, e outras menores, um empréstimo de 6 bilhões de dólares para salvar a Rede Globo, que estava no fundo do poço depois da construção do Projac, aquele projeto dela lá de teledramaturgia, né? E eu me lembro que a reação houve por parte da Rede Record, né, do bispo Edir Macedo, né, que deu matérias dizendo o escândalo que seria isso, o BNDES de Lula, né, fazer esse empréstimo. Eu acho que houve um problema ali, ela teve que captar no exterior. A Rede Globo hoje tem recursos que vêm do exterior, mesmo porque modificaram a lei, né, modificaram a Constituição, fizeram uma emenda constitucional sobre a participação do capital estrangeiro nos meios de comunicação brasileiro. Então, mas o que eu quero dizer é exatamente isto, meu amigo que pede para eu dar o cacete em Jair Bolsonaro. Eu, como pretenso pensador independente, né, também sou daquela escola de que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. E outra coisa, eu sou também da mesma escola que diz o seguinte: ai governo, sou contra. Eu sempre fui um crítico de governos, mesmo porque eu sofri as consequências enquanto negro, enquanto ativista, desde a favela até na academia, né, dos tentáculos, né, do leviatã, do monstro que é a estrutura governamental, o Estado contra o indivíduo. Então eu sempre sou alguém que luta contra esse poder draconiano do governo e do Estado. Não é fácil, mas eu sou contra. Ai governo, sou contra. Sou da mesma escola de um dos meus mentores enquanto jornalista, que é o jornalista Paulo Francis, o saudoso, que dizia o seguinte: político todo é vagabundo, independente da posição ideológica partidária. Político é vagabundo, ainda mais numa democracia de mercado como é a democracia brasileira. Os partidos todos têm interesses que não são interesses
da comunidade, da sociedade, são interesses dos grupos que controlam essas máquinas partidárias. E se eles cagam fora do pinico, tem que tomar porrada mesmo. Então, não sou partidário desse sujeito, né? Sou crítico desse sujeito, mas acho que nós temos que refletir o que é que quer a Rede Globo. A Rede Globo, que sempre manipulou uma população de semi-analfabetos, que é a população brasileira, e que se informa através do Jornal Nacional, já que é uma população iletrada, né, quase que ágrafa. Quer dizer, quais são os interesses por trás desse bombardeio contínuo da Rede Globo em relação a Jair Bolsonaro, inclusive fazendo alianças agora com o Judiciário e com o Legislativo, a Câmara dos Deputados. Então vamos refletir sobre isso. E aguarde minhas críticas mais duras, né, a este governo, mas são críticas não injustas, serão críticas com base em argumentos, não em posições ideológicas, já que é mistério de quem se pretende ser cientista não ter posição partidária nem ideológica. Assine esse canal. Um abraço.